começar falando um pouquinho de investimentos internacionais. Por quê? Porque quando a gente olha para o mundo, hoje, muitas pessoas, muitos clientes, eles vêm perguntar para a gente, né, na FinClass, fala, cara, mas será que é o melhor momento de eu investir fora? Por quê? Porque, pô, tem esse lance de tarifação entre Estados Unidos, China, Europa e o mundo inteiro. Aí agora ainda tem, né, Rússia e Ucrânia, e agora tem, pô, um novo conflito ali, Israel, o Irã, e aí os Estados Unidos tá junto. Então, quando a gente olha para questão geopolítica, cara, ela tá fervendo, ela tá quente. E aí a gente percebe que os podcasts, né, que mais estão estourando aí na internet são justamente os que falam Terceira Guerra Mundial, pô, Guerra Mundial, outra guerra e tudo mais. Então o investidor, a pessoa física, no final das contas, a empresária, o dentista, a advogada, que tá lá no dia a dia dela, ela fala, caraca, eu tô vendo um monte de coisa, não é possível, não deve ser o melhor momento para investir fora. Então, queria que a gente começasse falando hoje sobre, né, o que vocês lá na Gama, e obviamente conversando com os maiores e melhores gestores do mundo, que vocês observam que de fato são os maiores riscos hoje, quando a gente está falando de riscos internacionais, né? Assim, essa pergunta é ótima e eu queria dar um passo atrás nessa pergunta, porque a questão que eu faço é o seguinte, e o Brasil tá tranquilo? Então, assim, essa é a minha dúvida, assim, quando as pessoas falam, o mundo está muito complicado, eu acho que o mundo sempre teve complicado, sempre tivemos incertezas, dúvidas, questionamentos, uma hora é a eleição, agora vai ser tarifas, e vai ter o próximo, preocupação, porque eu acho que o futuro é incerto, por natureza o futuro é incerto. E quem vier aqui falar que sabe o que vai acontecer no futuro, está mentindo, porque ninguém sabe, o futuro é feito por nós, e é um negócio de diversas variáveis. E a pergunta que eu sempre faço é o seguinte, quanto que essa pessoa tem de investimento internacional? Se ela tem um portfólio internacional que reflete o que é o mercado de capitais hoje, então você pega lá, vamos pegar o exemplo de Brasil. Brasil, em termos de PIB, é menos que 3% do PIB global. Brasil, em termos de renda fixa, deve ser menos de 2% das oportunidades de renda fixa globais. Brasil, em termos de bolsa, oportunidades dentro do mercado de ações, é menos de 1% do que existe. Olhar por mercado, por tamanho de market cap, que é o tamanho das empresas, o Brasil é menos do que 1% do que existe no universo de bolsas no mundo. Quando normalmente essa pergunta chega para mim, eu falo, mas o que você tem? Você tem 60% investido nos Estados Unidos, que é mais ou menos o tamanho do mercado americano, você tem 30% investido na Europa, e você tem 2% investido no Brasil. Não, a pergunta que normalmente que eu recebo de volta é, não, eu não tenho nada no internacional, será que eu deveria começar? Ah, não, eu tenho 5%, tenho 2%. Fala, você deveria aproveitar esse momento de incerteza e começar a montar uma posição que deveria ser próximo. Será que eu deveria estar overweight, o que a gente chama mais do que representa o mercado americano? Eu acho que nesse ambiente, não. Eu acho que tem outras oportunidades, você deveria se preocupar mais em diversificação. Muita gente olhando para a Europa. A Europa foi um lugar que a gente sempre falou muito lá na Gama. Tivemos fundos dedicados à Europa, mas ninguém queria falar sobre a Europa até abril. Como se a Europa não fosse relevante. Tem muitas empresas boas na Europa, tem várias coisas acontecendo interessantes na Europa. A economia europeia, de certa forma, não está pujante, não está em crescimento amplo e etc. Mas tem boas histórias acontecendo na Europa, tem riqueza sendo criada na Europa, e as pessoas não queriam nem olhar. Era só Estados Unidos, S&P, e vou ser feliz comprando as magníficas 7 lá, que todo mundo fala. Eu falava, não é isso comprar só as magníficas 7. Por que você não está olhando hoje em dia uma oportunidade que a gente tem visto muito na mesa? Olhando para esse renascimento da indústria americana. Porque uma coisa é certa dessa discussão. Vai ter um incentivo muito grande a produzir novamente nos Estados Unidos. E as pessoas estão olhando para a Bolsa Americana pensando nas large caps lá em cima. E esse mid-market americano, que tem muita empresa legal, e que vai ser ativada novamente, ou vai ter muita oportunidade para voltar a fabricar coisas básicas nos Estados Unidos, que hoje está tudo terceirizado na China. Alguma coisa vai voltar dessa confusão toda de tarifas. Então eu acho que tem oportunidade sim, eu acho que o mundo está mais incerto, mas ele sempre esteve incerto, em momentos que tem um pouco mais, um momento um pouco menos, mas sempre vai ter uma preocupação na mesa. Ano passado a gente estava falando de eleição, o que ia acontecer com a eleição americana e etc. Mas eu acho que a pergunta mais importante é como é que está o meu portfólio? Será que eu tenho a participação? Será que eu tenho no tamanho correto
do que eu necessito, do que seria um portfólio ótimo, a minha alocação internacional? Ou será que eu estou dominado pela alocação local? O que normalmente a gente vê no portfólio das pessoas é um domínio completo da renda fixa e da alocação em Brasil. Mesmo com toda essa discussão fiscal brasileira, com várias as preocupações, a gente tendo a segunda maior taxa de juros real do mundo. Será que as empresas não vão sofrer aqui? Será que eu deveria ter todos os meus ovos numa única cesta? Eu acho que tem várias oportunidades boas. Se você olhar, por exemplo, o mercado de crédito nos Estados Unidos, nos últimos... Deve ser a melhor taxa que a gente viu. Estamos falando taxa, o nível de retorno dos ativos de renda fixa lá fora. Nos últimos 15 anos, 17 anos. Tem uma grande promoção lá na renda fixa, falando nesse sentido de estar num momento bom. E quando você olha os dados das empresas, estão com dados bons. A taxa de juros já está alta faz um tempo lá fora, então as pessoas não estão usando o dinheiro sem ser comedidas, usando de uma forma adequada, porque não está barato tomar dívida. Já faz um tempo que não está barato tomar dívida lá fora. Então, quando você olha a alavancagem das empresas, não é uma alavancagem alta. Quando você olha o mercado de trabalho, tem sinais de enfraquecimento da economia americana, mas longe da gente sentar aqui e falar tem uma recessão daqui a 6 meses, daqui a 4 meses, daqui a 12 meses. Tem uma distância bastante grande de um desaquecimento muito forte que vai impactar o crédito das empresas, e você consegue hoje na renda fixa, um pouco do que o Howard fala, né? Hoje você consegue na renda fixa ter retorno de S&P de longo prazo. Qual o retorno histórico de S&P olhando para 10, 15, 20 anos? É dólar mais 8, dólar mais 10. Hoje você consegue numa renda fixa, que a gente chama de um falling angel, que é a segunda classe debaixo de... primeira classe depois do investment grade, pagando dólar mais 8. Com risco de renda fixa. É bastante. É um retorno muito bom. Sim. É taxa. É taxa. Aí as pessoas falam, não, eu vou esperar o mundo ficar mais tranquilo. Não vai ser dólar mais 8, vai ser dólar mais 3, dólar mais 4, dólar mais 5. Então eu acho que existe uma oportunidade da mesa. Por que existe oportunidade? Porque existe incerteza. Quando essa incerteza sumir, essas oportunidades também vão estar muito menores do que elas têm hoje. Então eu acho que se a pessoa tem pouco, ela deveria pensar que esse momento é um momento bom para ela ter uma posição que não vai ser a posição máxima que ela teria num ambiente um pouco mais tranquilo, mas deveria começar a montar uma posição.